a importância do trabalho, do nosso trabalho na seara do Cristo, como instrumento para o nosso crescimento. Aí aqui eu não tinha como não colocar uma foto, né, do nosso Mestre Jesus, junto de todos os seus discípulos, dando o exemplo que ele sempre foi para todos nós. Né? Um exemplo de amor, de trabalho incessante, porque ele nunca desistiu, mesmo diante de todas as dificuldades que ele passou, até pelas dificuldades físicas que a gente diz naquela época, com relação à locomoção. Ele nunca deixou de ir a um local onde era necessário, onde tinha sido planejado, porque não tinha um carro para levar, os caminhos eram diferentes, e ele jamais esmureceu. Ele levou realmente a mensagem que veio com ele para ser propagada. Eu normalmente acabo minhas palestras com algum texto ou alguma música, e hoje eu fiz um pouquinho diferente. Eu trouxe antes um texto do nosso querido Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, uma psicografia de Chico Xavier, onde ele nos ensina aqui o trabalha servindo. A gente vai ler rapidinho para depois a gente comentar um pouquinho o texto, para vocês entenderem um pouquinho. A cada momento, o Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho, como serviço edificante para que aprendam a criar o bem que lhes cria luminoso caminho para a glória na criação. Não permitas, portanto, que o repouso excessivo te anule a divina oportunidade. Assim como o relaxamento é ferrugem na enxada, o benefício do joio que te prejudica a seara, o tempo vazio é flagelo na alma, em favor das energias perniciosas que devastam a vida. Não há corrosivo de ociosidade que possa resistir aos antídotos da ação. Olha que lindo, gente. Ação. Não acredites desse modo no poder absoluto das circunstâncias adversas a se mostrarem constantes nos eventos da marcha. Se a injúria te persegue, trabalha servindo, e o sarcasmo far-se-á reconhecimento. Se a mágoa te alanceia, trabalha servindo, e a dor erguer-se-á por utilidade. Se o obstáculo te aborrece, trabalha servindo, e o embaraço surgirá por lição. No trabalho em que possas fazer o melhor para os outros, encontrarás a quitação do passado, as realizações do presente e os créditos para o futuro. E ele continua. E é ainda por ele, o trabalho, que conquistará o respeito dos que te cercam, a riqueza da experiência, olha isso, a áurea da cultura, o tesouro da simpatia, a solução para o tédio e o socorro a toda dificuldade. Importa notar, porém, que há trabalho nas faixas superiores e inferiores do mundo. E nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, né? O egoísmo trabalha para si mesmo. A vaidade trabalha para a ilusão. A usura trabalha para o azinhavre, o azedume. O vício trabalha para o lodo. A indisciplina trabalha para a desordem. O pessimismo trabalha para o desânimo. A rebeldia trabalha para a violência. A cólera trabalha para a loucura. A crueldade trabalha para a queda. O crime trabalha para a morte. Que tipo de trabalho nós estamos realizando? Todas essas monstruosidades do campo moral representam fruto amargo e venenoso de audiência da alma com a inteligência das trevas no palácio deserto das horas perdidas. Quanto tempo eu estou perdendo com aqueles sentimentos e ações que a gente acabou de falar, né? Todavia, o trabalho dos que trabalham servindo
Chama-se humildade e benevolência, esperança e otimismo, perdão e desinteresse, bondade e tolerância, caridade e amor. E somente através dele o espírito caminha na senda de ascensão em harmonia com as leis de Deus. Emmanuel vem e dá aquela chicotada na gente mesmo. De que jeito eu estou fazendo o meu trabalho, né? Eu estou me utilizando dessas questões de egoísmo, vaidade, indisciplina? Ou eu estou trabalhando com esperança, otimismo, perdão, desinteresse, né? Amor e caridade, principalmente. Aqui a gente pensa assim um pouquinho, né? Eu vou dar uma introduçãozinha aqui. Quando eu vou trabalhar na seara, para quem que eu estou trabalhando? Para mim ou para o meu próximo? Existem duas condições. Nós trabalhamos para o próximo, sim, mas de que maneira que eu estou trabalhando para o meu próximo? Porque eu tenho dinheiro? Eu posso doar coisas materiais e estou achando que eu estou fazendo uma bela de uma caridade? Estou sim, porque o próximo precisa do material, porque nós vivemos nesse mundo encarnados onde a gente precisa do material. Mas o que eu estou pondo de mim aqui dentro? Se eu estou no conforto do meu sofá, comprando as coisas pela internet e mandando entregar em algum lugar e não estou nem aí. Ou eu estou pondo o meu coração para fazer essa atitude. Não somente porque eu posso financeiramente, mas porque eu quero, porque o meu coração está pedindo para eu fazer esta caridade. E esta que a gente está falando é uma caridade material. Só que nós temos outra muito mais importante do que essa, que é a caridade moral, e que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, no capítulo 3, sobre a lei do trabalho, a gente tem algumas perguntinhas ali que nos fazem refletir bastante. Na pergunta 674, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a resposta dos espíritos vem que sim, o trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo, é uma necessidade. E ele continua na próxima questão: não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Não, tá bem ali. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. E ele continua na próxima questão: por que o trabalho é imposto ao homem? Sem o trabalho, o homem permanece na sua infância intelectual. Eis que ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao trabalho e à sua atividade. E o trabalho aqui, eu estou falando não somente no trabalho material, mas principalmente no nosso trabalho de crescimento interior e o trabalho que nós podemos exercer na seara do nosso Mestre Jesus, né? Porque todo trabalho dignifica o homem. E como ele diz aqui, ele é essencial para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento e também na nossa subsistência, né? E a gente diz que todo trabalho é digno, sim, porque todas as nossas necessidades básicas aqui, né, que um cidadão precisa, ela vem de um trabalho digno. Nós temos direito a ele. E o quanto mais eu posso trabalhar, o que mais eu posso fazer além daquele trabalho que eu preciso para a minha subsistência neste planeta. Aí a gente pega um pouquinho de Platão. Eu não sei se todos sabem, mas Platão é um dos precursores da nossa doutrina lá anos e anos e anos atrás, né?
E ele tem em suas obras uma palavra que ele apresenta como a tradução, assim, a especificação do que é trabalho, que ele usa essa expressão que é poiesis. E isso traduzido significa criação, ação. Então, o que eu estou criando? Deus foi o criador de todos nós. Ele trabalha incessantemente para todos nós. E se nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, nós também somos construtores do mundo em que vivemos. Nós também somos produtores no mundo em que vivemos. Nós somos trabalhadores. E não estamos aqui por acaso. Nós precisamos ter dentro de nós este significado da palavra trabalho enquanto criação. O que eu estou criando para mim e para o meu próximo? Qual a ação que eu estou tendo para comigo e para com o meu próximo? Né? E nisso ele coloca para a gente que o trabalho potencializa a construção dos nossos valores intelectuais e morais. E não só nossos, mas também de toda uma sociedade na qual vivemos. Porque nós somos, sim, ali aonde estamos, uma sementinha, em que nós podemos ser o exemplo para muitos, assim como Jesus o foi. Não que todos vão nos seguir, não que todos estarão conosco, como com Jesus. Só que basta com que nós sejamos o exemplo, que nós tenhamos a ação dentro da onde nós convivemos ali. E ele continua dizendo que nesse entendimento que a gente tem de trabalho, a gente não está associando isso aos valores financeiros, a cargos. Né? Hoje mesmo a gente comentou na nossa mediúnica que não interessa o cargo que nós temos aqui. Né? O que interessa é a nossa vontade de trabalhar, a nossa vontade, o nosso espaço que nós criamos, né? Aonde nós vivemos. Por que a gente não pega esses exemplos como Jesus o fez? Um trabalhador incansável, sempre socorrendo a todos, sempre perdoando a todos. E eu aqui não estou falando simplesmente assim, que nós não precisamos do nosso trabalho hoje do dia a dia, pelo contrário, nós precisamos muito. Só que naqueles momentinhos em que a gente tem, e até mesmo durante o nosso trabalho aqui material, nós podemos estar trabalhando também o nosso lado espiritual. Ao ouvir um colega de trabalho, primeiro a perceber que naquele dia um colega de trabalho não está bem. Depois é se achegar a ele e se colocar à disposição. Muitas vezes a pessoa não está nem querendo um conselho, mas ela está querendo alguém que ouça. Muitas vezes ela não quer nem falar, ela quer um ombro para chorar. Por que a gente não pode se colocar nessa posição, entendendo exatamente que nós estamos criando ali uma situação em que a gente pode envolver e ajudar esta pessoa naquele momento, né? A gente precisa entender a palavra e o sentido de trabalho na sua essência mais sublime, que é a que a gente encontra aqui na filosofia de vida, com os exemplos de tantos grandes espíritos que nós já tivemos que passaram aqui pela Terra. E Jesus foi o próprio exemplo vivo. Nós temos isso aí. E prático, vivo e prático da lei do trabalho. Né? Ele viveu a serviço do próximo, sempre olhando para o outro, demonstrando que o Pai cria, né? Trabalha, como a gente já falou, a criação e o trabalho.
constantemente, sem desamparar qualquer um de seus filhos. E a gente passa um pouquinho mais de tantos exemplos que nós temos na nossa doutrina. Nós temos o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, intitulado Médico dos Pobres, né? Que ele dedicou toda a sua vida aos necessitados, independentemente dos recursos que o Dr. Bezerra tinha, né? E também do que ele dispunha na época. E ele até demonstra, né, em algumas vezes, o desapontamento que ele tem com alguns colegas de trabalho que só pensavam em exercer a medicina focados naquela conquista material que eles poderiam ter dali. E ele até diz que esses daí não são médicos de verdade, eles são apenas negociantes da medicina. E ainda coloca para a gente que de nada vale o brilho da nossa inteligência se o nosso coração permanece às escuras. E a gente hoje estava também falando da questão da inteligência, do ser inteligente, mas o colocar em ação esta inteligência. E ele diz que solidários seremos união, separados um dos outros seremos ponto de vista. Vamos aprender a ser solidários. A gente já sabe. Porque se nós fomos feitos à imagem e semelhança de meu Pai, nós somos solidários, nós somos co-criadores. Basta com que nós tenhamos a ação de continuarmos a sermos solidários, de sempre buscar a união. Porque não adianta eu ser um ser aqui, o outro ser ali, se juntos a gente não pode fazer alguma coisa ao bem do nosso próximo. Quando a gente pergunta, que a gente já comentou lá no texto, né, do trabalho nas esferas, né, trabalhar não é exclusividade do nosso plano aqui terrestre, não. O trabalho é diferente. Mas, quando a gente vai para outro plano, a gente trabalha e trabalha muito mais. E Kardec mesmo pergunta, no Livro dos Espíritos, na pergunta 678, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade de trabalho? E os espíritos nos respondem: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos o trabalho é material. Mas não criais com isso que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria o suplício em lugar de ser um benefício. Quer dizer, a gente trabalha também todas as noites. Nós estamos ali no nosso descanso físico. Só que a gente está trabalhando. Nós estamos ali naquele momento em que ou a gente está trabalhando, está estudando, está fazendo alguma coisa. Ninguém está ali ocioso no momento do nosso descanso físico. Quando a gente se posiciona, a gente vê o quanto os trabalhadores espirituais têm a importância até na nossa vida aqui. Nos nossos trabalhos mediúnicos, a gente vê a quantidade de espíritos iluminados, de irmãos que ajudam no socorro daqueles que precisam. E eles estão no outro plano. O trabalho não para, o trabalho é incessante. E a gente pensa, vou desencarnar, vou ter sossego porque aqui minha vida foi muito cansativa. Engano. Nós vamos para lá e vamos trabalhar muito mais. E ainda vamos ser cobrados daquelas coisas que nós poderíamos, não digo assim, cobrado no sentido da palavra cobrar mesmo, mas assim, eu poderia ter feito mais. E nós vamos nos cobrar, não vamos ser cobrados, nós vamos nos cobrar de pensar assim, eu poderia ter feito e não fiz. Então, são estalinhos que vêm para a gente.
né? Porque lá o nosso trabalho vai ser ainda maior. E a gente vai poder perceber, assim, eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter feito um pouquinho mais. Aquela hora que eu estava ali, largado, na cama, a gente precisa do repouso físico, sim. Mas enquanto eu estou fazendo o meu repouso físico, eu não poderia estar com a minha mente ali trabalhando, emitindo vibrações de amor para um amigo que não está bem, né? Para um conhecido que pediu que a gente orasse por um amigo que não estivesse bem. Está emanando as minhas melhores energias naquele momento, né, para o planeta em si. Nós podemos trabalhar a todos os minutos na seara do nosso mestre. E esse trabalho, ele tem que começar por onde? Por nós mesmos. A gente não tem que levar a nossa vida baseada só, né, nos nossos prazeres, nos desejos, naquilo que a gente angaria aqui materialmente. O nosso maior trabalho começa em nós. Da gente se lapidar. Da gente trabalhar para que o egoísmo nosso seja extinto. E assim, lidando, olhando para o próximo, trabalhando com amor, com caridade, né? A gente vai construindo novos valores, a gente vai ajudando principalmente o nosso planeta a entrar nessa era de regeneração, aonde a gente tem buscado sim ser melhor a cada dia. A gente tem um exemplo atual agora, né, desse 1 ano e meio, um pouco mais que nós estamos vivendo, desse período dessa pandemia, aonde quantas pessoas acabaram se juntando mais em prol dos outros. Aí a gente pergunta, mas a pandemia é uma coisa muito ruim. Nada acontece sem a vontade de meu Pai. Quem sabe todos nós não estávamos neste momento precisando nos unir ainda mais para reconhecer o quanto o próximo precisa daquele que está mais próximo, porque normalmente aquele que mais precisa de nós é aquele que está mais próximo de nós. Quantas ações que nós não vimos, de entrega de alimentos, da ação material também, mas quantos corações não foram acalentados com todas essas doações? Muitas vidas, a gente não pode dizer que se perderam, porque as pessoas simplesmente mudaram, os espíritos mudaram de plano. Mas foi um momento em que todos nós precisamos passar, e estamos ainda passando, para uma maior reflexão da importância do ser humano em nossas vidas. E como eu posso fazer melhor neste momento? O que eu posso ser de mim melhor para com o meu próximo? Como eu posso agir numa consciência mais fraterna para com aquele que está comigo? Agindo realmente com o coração. De dar o auxílio material, mas principalmente o auxílio moral a todos eles. E a gente sabe, né, quando a gente está trabalhando, que é aquela coisa, buscar e achareis. Então, eu dou, eu também estou recebendo. Então, não tem aquela de dizer que, eu estou fazendo de tudo, mas ninguém olha por mim. Olha, e olha muito mais. Desde que eu esteja fazendo de coração. Kardec, educador que ele sempre foi, nos trouxe grandes ensinamentos. Onde uma das frases dele é que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E somente uma educação bem entendida pode curar as chagas sociais da desordem e da imprevidência. Ele vai analisando, né, esse processo educacional
dessa maneira como eu vim falando, do aprendizado a amar a si mesmo e amar ao próximo como eu queria ser amado. Então eu vou fazer para o meu irmão o que eu queria que fizesse para mim. E isto vem de uma educação semelhante ao exemplo de Jesus. O que ele fez? Ele veio aqui para servir e não para ser servido. E Kardec pergunta, dando continuidade no capítulo da Lei do Trabalho, mas que recurso o velho necessitado de trabalhar tem para viver e que não pode? Aí que tá. Se hoje eu sou mais forte, olha a resposta que vem. Eu devo trabalhar pelo mais fraco. Se naquele momento meu irmão está necessitado e eu tenho condições, eu vou ajudar. Nem todo mundo está ali com condições de fazer alguma coisa, mas o mínimo que nós pudermos fazer, muitas vezes é muito para quem não tem. E eu não digo isso só na parte material. Eu digo isso principalmente nesse lado do auxílio moral. A gente sempre acha que a nossa dor é a maior de todas. E a gente se lamenta. Mas no momento em que eu enxergo tantos irmãos em sofrimento, e eu vejo que a minha é o mínimo perto de tudo que o mundo está passando, um pequeno gesto, uma pequena atitude minha é muito grande para aquele que não tem. E ele diz ainda para a gente que com o pensamento do dever associado ao serviço da sociedade, nós vamos exercitando a lei da caridade. E a caridade, de que jeito? Nós somos privilegiados, por conhecer essa doutrina, mas é uma doutrina que nos traz exatamente essa posição, que ela não tem só que ser compreendida e estudada, mas ser vivida na prática. Porque de nada me adianta ter fé se eu não tiver as obras. Assim a fé sem obras por si só é morta. Isso nos disse Tiago. O que eu posso fazer para o meu próximo? Um pouquinho melhor hoje do que eu fiz ontem. Como eu me disponho a esse trabalho na seara do nosso Mestre Jesus? Qual o trabalho que eu posso pôr de voluntariado, de vontade, com o meu amor, com o meu coração, nesse caminho todo? A gente tem alguns discípulos que se dizem discípulos de Jesus e tudo mais, mas que encontram muita dificuldade em trabalhar quando chegam numa casa espírita. E não só na casa espírita. A gente vê que a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Muitos deles, às vezes quando chegam, ficam pensando assim: alguém vai me chamar para trabalhar. Só que lá atrás a gente já está falando, desde Platão, que o trabalho é ação. Eu tenho que ir. Eu estou me oferecendo para fazer um trabalho na casa. Muitas vezes a pessoa fala: mas eu não quero ficar na portaria. Eu quero começar já numa mesa mediúnica. E acabam não aceitando o serviço que lhe é oferecido. Muitas vezes eles querem já chegar, quando vem até de outras casas, já de uma outra posição, dizendo: não, isso aqui está errado, eu quero fazer desse jeito.
sem perceber que sempre nós estamos recomeçando. Nós estamos aqui todos os dias aprendendo, nos recriando. E o que eu aprendi há um tempo atrás, hoje eu tenho outros olhos para enxergar quando eu estou reaprendendo. O que eu fiz há um tempo atrás para alguém, hoje eu posso fazer melhor ainda com mais uma vez um aprendizado que eu estou tendo. Muitas pessoas chegam dizendo: eu já sei tudo, eu não preciso estudar. Total engano. O estudo tem que ser constante em nossa vida. E uma das coisas que a gente sempre percebe é que assim, Joana nos diz: disciplina, disciplina, disciplina. Eu estou em casa, assistindo televisão, e o programa está interessante. Aí você fala assim: não vou no centro hoje não. Está tão interessante aqui, estou tão acomodadinho. E não percebe o quanto a gente está fazendo contra nós mesmos. A disciplina é um dos principais pontos para o trabalhador. É fácil eu desistir no primeiro obstáculo. É fácil eu querer chegar num lugar, fazer uma doação e a pessoa falar: eu não preciso disso. E você fala: também agora não vou doar mais para ninguém. Quantos são esses obstáculos que nós temos na vida e que, se nós não tivermos disciplina e vontade de seguir em frente, a gente vai deixar para trás? Aqui a gente tem todo o trabalho, é honra, é dignidade, é a alavanca que impulsiona o progresso. Jesus não escolheu, ele estava ali para todos. Ele estava resgatando aqueles irmãos, curando os cegos, ele estava lavando os pés. Por que que eu não posso entrar e ajudar na limpeza? Por que que eu não posso entrar e estar na portaria? Todo o trabalho é digno. Basta com que a gente abra o nosso coração para isso. Eu tenho uma amiga que contou que ela foi fazer uma palestra num outro centro lá no Brasil, e a hora que ela chegou no centro, uma senhorinha na porta, bem senhorinha, foi lá recebê-la. E que falou: seja bem-vinda à casa, pegou, abraçou, beijou, e na época que a gente podia, né, ter os abraços e os beijos, e falou: seja bem-vinda, é a primeira vez que você vem aqui? Sem nem saber que ela era palestrante. Aí ela falou: sim, é a primeira vez que eu estou vindo aqui na casa, né? Ela falou: nossa, seja bem-vinda, eu vou te encaminhar. Depois, ela ficou sabendo que essa senhora estava neste centro há 30 anos, no mesmo papel, recebendo as pessoas ali na porta com todo amor. Olha, gente, que riqueza que a gente tem nisso. Eu não preciso fazer uma coisa diferente. Eu posso fazer assim, a mesma coisa todos os dias, com o coração nesta mesma coisa que eu faço. Colocando ali todo o meu amor, colocando ali toda a minha boa vontade. Quantos exemplos nós não temos na doutrina de dedicação incansável ao nosso próximo? Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, abnegados da própria vida em prol do nosso próximo. Nenhum deles acumulou riquezas materiais, mas olha o tanto de riqueza espiritual que eles acumularam no trabalho ao próximo. Seguindo o ensinamento do nosso Mestre Jesus, de amar ao próximo como a nós mesmos. Querer para o próximo o que a gente quer para a gente. Né? Dá para a gente fazer muito pelo nosso próximo.
E essa é a intenção dessa palestra de hoje, de mostrar que todos nós somos capazes, sim, de doar o nosso tempo, que hoje a gente fala que o tempo é precioso, a gente tem que correr, a gente tem que fazer, mas a gente sempre tem um tempinho que a gente pode se dedicar ao nosso próximo, nas nossas atitudes corriqueiras do nosso dia a dia. Todos nós podemos ser, sim, servidores do nosso Mestre Jesus, no momento em que a gente coloca o amor e a boa vontade para que a gente exerça a tarefa a ser feita. Esse é o principal ponto. Fazer o bem é amar, é perdoar, é ser humilde e servir em qualquer lugar que a gente esteja. Eu estou aqui, eu estou em casa, eu estou no trabalho, eu estou em qualquer lugar. Eu posso servir, sim. Jesus não escolhia onde servir, ele servia aonde ele passava. Aí vocês podem dizer, mas Jesus era um espírito super evoluído? Mas eu também posso chegar lá. Se eu também sou filho de meu pai, de nosso pai, eu também tenho essa capacidade. Posso levar anos-luz, mas eu também posso. E como que eu vou chegar lá? Agindo com amor, com boa vontade, praticando a caridade, assim como Jesus nos ensinou. Amando o meu próximo, olhando por ele, servindo nessa seara. E aí a gente tem o Chico trazendo para a gente um pedido, que eu não perca a vontade de doar esse enorme amor que existe em meu coração. Porque ele existe. Nós somos centelhas divinas, nós temos esse amor dentro de nós. Muitas vezes nós é que não percebemos esse amor dentro de nós. Porque a gente fica se maquiando, se mascarando, pondo um monte de coisa à nossa frente e não deixamos que a nossa verdadeira essência floresça. Então, o pedido que hoje eu venho fazer aqui, que a gente tenha sempre a vontade verdadeira de trabalhar para Jesus, por Jesus e com Jesus, por onde passarmos. Continuemos persistente nessa tarefa de fazer o bem ao nosso próximo, ao nosso planeta, e assim nós estamos fazendo o bem para nós mesmos, tirando de dentro de nós o egoísmo, mas agindo com amor e boa vontade, assim como Jesus o fez para todos os lugares com quem ele passou, semeando a luz desse mestre de amor, que ela possa brilhar cada vez mais entre nós, tendo como exemplo. Obrigada.